Boa noite. Estamos parte do programa sobre adoção. Ana Delamar Agostinho, todas as questões pós-adoção. Nós falamos bastante. Agora daí ela vai tratar de um assunto de adoção direta. Até pouco tempo atrás, direta, o que é o ato do qual a lógica, ela escolhe que acolhe, entra com o processo e regulariza a situação. Pouco tempo atrás era uma prática permitida. Hoje, a partir da nova lei, a prática se tornou proibida. Claro que o juiz vai analisar cada interesse são nunca filho, sim, família. O foco de qualquer ação é sempre mas neste processo, quando analisar essa adoção direta, verifique que foi uma legal e verifique a situação de risco naquela. O que o juiz vai fazer? O juiz dessa criança. Claro que análises e estudos, nada é feito à revelia. Por isso que é importante que a gente, que o pretendente esteja com aquela e não aguente aquela da adoção legal, essa prática da adoção direta. Ter opiniões para esse tema, porque é um tema que eu vou falar aqui contras e dos a favor. Ao favor, a adoção direta, os doutrinadores falam que tem um direito de escolher que é de uma pessoa de confiança, a criança dela, ou para o fórum, ou para o juiz. Que nesse deve existir uma própria família. Não, mas quando é dentro da família, a gente fala que a adoção da família ampliada, ela tem a... Nesse caso, então, não é adoção direta. Direta, não. Ter alguém fora da... Um amigo desconhecido, que as pessoas entendem, seria um pró. A mãe tem de escolher... Segundo, contra, né? Primeiro porque acaba não tendo controle para... E digamos que essa... que não tem um equilíbrio emocional, prejudicando essa acompanhamento. Não houve alimentação, não houve a alimentação dessa família, saber onde mora, essa situação. Segundo, que o lado daí vai ter o controle se não dessa criança. Direto, assim, quase 90% conhece uma mãezinha e criança. Aí aparece gente que começa a pagar isso, essa mãe entrega essa criança. A partir do momento que você permite a adoção direta, esse controle fica praticamente inviável. E por que há tanta espera na adoção legal? Por exemplo, que hoje a espera está mais ou menos de 3 a 4 anos, dependendo do perfil que você escolhe. Por que está tanto tempo de espera? Porque ainda, infelizmente, acontece muita adoção direta. Porque, às vezes, as pessoas... A adoção direta, o que é? Você bolar a fila. Você tentar bolar a fila daqueles casais que legalmente estão pleiteando a adoção. Né? E daí, nessa adoção direta, Daiana, a pessoa que foi lá e adotou a criança, ela vai no cartório e registra? Não, essa seria a adoção brasileira, que é crime, porque tu está falsificando um documento público. Pois é, porque daí como é que funciona a questão do registro, da certidão de nascimento? Na adoção direta, o pretendente, a criança já tem a certidão de nascimento. Sim. Lógico. Pede essa criança, vai regularizar a adoção. E se vai o nascimento da criança. Eu pego a criança da mãe, certidão de nascido vivo, cartório, como se filho biológico. É a adoção brasileira, pior. Acredito que essa questão adoção direta, como ela aos poucos ser a adoção brasileira, a gente acaba não tendo isso, porque isso é uma denúncia, ou quando algo mais difícil, você conhece a adoção brasileira, não porque tem os processos no fiscal o número, né? Mas a adoção é um crime que foi no documento. Outra dinha que a gente vai pro nó rapidinho e já voltamos à adoção.
vamos para continuar o assunto adoção direta, que é uma situação bem grave, que acaba se misturando, tem adoção direta, adoção brasileira, como adoção a Daiana legal. estava falando. Daiana, para finalizar esse assunto, adoção direta, adoção à brasileira, adoção legal, como isso está ocorrendo e como o judiciário vem tratando a respeito? Bom, o judiciário ele vai tratar cada caso de forma bem específica, né? Mas a minha opinião, enquanto presidente do Conselho da Criança e voluntária do Grupo de Estudo de Apoio à Adoção, eu diria, não faça adoção direta. Sempre procure adoção legal. Primeiro porque, assim, na adoção direta, você tem contato com essa família biológica, né? E a qualquer momento, essa família biológica pode retornar e se estruturar e querer talvez a criança de volta, ou se não isso, querer começar a fazer chantagens emocionais ou até financeiras, ou querer ter contato com a criança, né? Querer visitar a criança. Na adoção legal não existe essa possibilidade, porque na adoção legal, quando a criança ela é entregue para adoção, a criança perdeu completamente o vínculo com essa família biológica. A família biológica não sabe onde está essas crianças, para quem foi, às vezes, muitas vezes até o nome da criança é modificado de acordo com a sua idade, né? Vai depender da sua idade. Então, a adoção direta é sinônimo de insegurança. Tu já começa uma história que deveria ser de amor, de amor incondicional, de segurança, tu já começa inseguro, porque você vai estar com aquela criança ali, na sua casa, você vai estar amando aquela criança, a criança vai estar envolvida na sua família e você vai estar todo momento assim, poxa, e se a mãe volta? Né? E se a mãe começa a me chantagear? Se a mãe decide mudar de ideia? E se eu entro no embate judicial junto com a mãe, daí o juiz vai ter que decidir se fica com a mãe biológica ou fica com os adotivos? Então, assim, é muita insegurança. Até o vínculo de afeto que se dá entre o pretendente e a criança já não é um vínculo totalmente limpo. Sim. Porque tu vai estar amando aquela criança, mas sempre com um pé atrás, com uma reserva. Aquela pulga atrás da orelha. Aquela pulga sempre atrás da orelha de perder a criança. Então, assim, não vale a pena. Se você quer constituir uma família, quer ter um filho, nem que você tenha que esperar um pouquinho a mais, mas que quando você tiver seu filho chegar na sua casa, é um vínculo para sempre, eterno, de amor incondicional e de total segurança. E a possibilidade de criar um seio feliz ali na família é muito maior e muito mais seguro na questão da adoção legal. Até porque assim, a gente tem que respeitar também na adoção, quando a primeira coisa que a gente tem que contar para a criança é sobre adoção. Aí as pessoas perguntam, tá, mas como que eu conto a adoção? Primeiro você tem que se despir dos seus preconceitos. Porque se você tiver o preconceito internalizado sobre adoção, você vai passar esse preconceito para a criança e a criança não vai receber muito bem aquilo. A Daiana até tocou nesse assunto. Qual é o momento para contar para a criança que ela é adotada? Desde sempre. Se você for observar, Gabriela, praticamente 90% dos filmes infantis têm uma história de adoção. Tarzan tem história de adoção, Pinóquio, sempre tem porque na verdade o que é adoção? Você criar vínculo de afeto com uma criança, com um adolescente que não veio do seu sangue, né? E se tu for observar nessas histórias, sempre há esse vínculo de afeto que não é da mesma raça, que não é da mesma família biológica. Sim. Então você pode passar um filme desde que a criança tem lá 1 ano, 2 anos de idade, desde sempre. Quanto mais cedo você contar e da forma mais natural que você fizer, a criança desde sempre vai crescendo, desde pequena vai crescendo com aquela informação e ela vai conseguir trabalhar muito bem com isso. Então, não vai ser a partir do momento que a criança, a partir dos 2 anos, que ela começa a compreender, até antes. Você já começa a tentar passar essa situação para a criança. De forma muito lúdica, de forma de brincadeira, mas a criança é o direito da criança saber isso. Até porque quando ela crescer, ela tem o direito também de saber, se ela quiser, de conhecer essa família biológica. Né? E se tu estiver dentro de uma adoção direta, olha a complicação que isso dá. Até vamos agora tratar como ocorre o pós-adoção. Né? Houve todo esse processo, a criança estava na casa de integração, foi adotada, houve uma sentença, e daí como é o depois? O depois é o seguinte, o grupo de estudos e apoio à adoção do Joinville, ele trabalha um pouco os casais no pós-adoção, o fórum também faz esse acompanhamento do pós-adoção por alguns meses, mas depois é com a família. Depois não há nenhuma ingerência do Estado, virou uma família. É claro que quando o pretendente, quando o casal, né, quando a família precisar de algum suporte, quiser,
Assim como na sua família biológica, se você quiser algum suporte, com certeza o fórum tem os seus serviços e existem vários grupos também que dão esse aparato. Mas daí é convivência familiar, é vínculo familiar. Mas assim, tem um período que o fórum acompanha sim, dependendo da idade da criança, pode acontecer até 6 meses depois da adoção, mas daí é a família que tem que se trabalhar. No caso, então, existe um período de convivência. Esse período de convivência, ele é pós-sentença ou ele é anterior à sentença? O período de convivência, aquele namoro que eu falei na versão anterior, no programa anterior, é durante a adoção. Durante o processo de adoção. A partir do momento que você tem a sentença, é porque já acabou o processo de adoção. E esse processo de adoção, Gabriela, é bom que se deixe bem claro que ele é muito simples. Na verdade, é você conhecer a criança, conviver um pouco com a criança, os dois se adaptarem, a criança se adaptar, o casal se adaptar, e depois vem a sentença. Vem alguns estudos psicológicos, aí vem a sentença. Pronto, acabou o processo. Não precisa de advogado. E é totalmente gratuito. Tá. E vamos fazer o seguinte então, Daiana, até para deixar bem clara essa situação para os nossos telespectadores. Porque no pós, quando você já está com a criança, já houve a sentença, como o período de convivência, como você falou, dura até uns 6 meses, né? Aquele período de namoro, ele é breve, como você falou, pode haver problemas depois, né? Depois que você já adotou, já teve a sentença, a convivência começa a se tornar insuportável. Tá? Então, depois do intervalo, eu quero que você nos explique quais são os procedimentos a serem tomados para resolver essa situação. Nós vamos por um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco para tratar de adoção. Voltamos para o nosso derradeiro bloco tratando sobre adoção, que foram 2 programas, já que é um assunto complexo e que gera muitas dúvidas. Daiana, para finalizar a questão de problemas de relacionamento no pós-adoção. Bom, no pós-adoção, Gabriela, quando há uma sentença da adoção, o casal, o pretendente, a criança, já é filho e virou aquilo uma família, e as suas problemáticas têm que ser trabalhadas dentro da família. É claro, se essa família, tal como uma família biológica, quiser algum suporte para resolver os seus problemas, ela pode procurar vários programas municipais que se tem, ou fórum, ou serviço de mediação familiar, para resolver essas situações. Mas a ideia, Gabriela, é que a família tenha a liberdade de ser família, né? Claro. Eu acho que nenhuma família quer que o Estado fique na pós-adoção fazendo uma gerência ali naquela família, porque senão pode parecer que o pai tem que ser o melhor pai do mundo, o pai perfeito, a mãe tem que ser a melhor mãe do mundo, a criança tem que ser a mais perfeita. Não, a família após a adoção, ela tem que se configurar e tem que caminhar sozinha. Tá, então, em regra, o pós-adoção, a partir do momento que já houve a sentença, os problemas que ali existirem, é problema de uma família e que cada um resolva dentro da sua família. Mas tem o suporte, se a família quiser procurar, ela tem vários tipos de suporte. Sim. Tanto no fórum, quanto no grupo de apoio à adoção. A gente tem um projeto que a gente tem um grupo de apoio para os casais que já adotaram. Então ali nesse grupo de apoio eles podem trocar experiências. Então assim, suporte sempre vai ter, Gabriela. Suporte sempre vai ter. Claro. Mas daí vai da família procurar. Não vai ser uma intromissão ficar se intrometendo na vida dessa família. Perfeito. Essa é a situação. E vamos então agora trazer uma questão, quando um casal, porque pode ser uma pessoa solteira adotar, mas quando um casal adota e depois pode haver uma separação desse casal. Como acontece nesse caso? Então tem 2 coisas a gente falar. Primeiro é se essa separação do casal, esse divórcio, né, aconteceu antes ou depois da adoção. Por exemplo, da sentença da adoção. Claro. Porque se você tem a sentença da adoção, o teu nome está lá como pai e o nome da mãe. Aí aconteceu o divórcio depois disso. O que vai acontecer? O casal vai regularizar a situação da criança como se fosse um filho biológico. Vai ter que decidir em relação à guarda, vai ter que discutir pensão, vai ter que discutir visitas,
conforme Ok, não o tem nenhum biológico. procedimento especial. Não tem nenhum no procedimento de especial. divórcio ou de guarda em específico, mas não há um procedimento especial para um filho adotivo. Não. É absolutamente o mesmo procedimento, como se fosse um filho biológico. Agora, tem uma peculiaridade se essa separação do casal acontece no meio do processo de adoção, não tem a sentença da adoção ainda. Entendi. Se essa convivência da criança e do casal teve início dentro do processo de separação, de adoção, e teve a separação neste momento, e se o casal quiser continuar com essa adoção, a adoção vai continuar normalmente, mesmo eles estando separados. Tá. E me diz uma coisa, e se um casal estava ali no processo de adoção, resolveram se separar, um deles não tem mais interesse, mas o outro tem. Este que tem interesse pode continuar com o processo de adoção. Esse que não tem mais interesse, o juiz vai analisar o caso específico sempre, porque no direito de família, direito da infância, essas questões dos ritos é muito subjetivo, né? Então o juiz sempre analisa cada caso. Os estudos psicológicos. Mas daí o que o juiz vai fazer? Primeira coisa que o juiz vai verificar é se existe forte vínculo entre a criança e essa pessoa que não quer mais adoção. Porque existe hoje a situação, a inovação jurídica da paternidade socioafetiva. Sim. Né? Então, eu acredito que o juiz vai analisar primeiro essa situação. Mas já teve casos, eu posso dar exemplo de casos que aquela pessoa que não quer mais se separou, não quer mais adoção. Ela realmente não prosseguiu com isso e o juiz aceitou. E essa, na verdade, é a grande maioria que acontece. Entendi. Até porque o processo de adoção, ele não é relativamente longo. Ele tem mais ou menos 1 ano de duração, assim, no máximo, 1 ano e meio. Entendi. Então, não é um processo muito longo, né? Então, se há a separação do casal ali e um deles não quer, o casal, geralmente, aquele que não quer, ele sai do processo de adoção e aquele que quer continua no processo de adoção. E vamos para um tema, a questão da segurança da família que adotou, de não ter a aproximação da família biológica ou a família ali que estava com a criança. Quando um casal opta pela adoção, quando o pretendente opta pela adoção legal, quando ele vai conhecer essa criança, a primeira informação que ele recebe é a história dessa criança. O nome da mãe, o nome do pai, endereço, qual foi a situação que levou a criança a ser abrigada, acolhida. Sim. Quais os problemas de saúde que essa criança tem. Quais são se tiver essa informação dos problemas de saúde da família biológica, também é repassado. Então, enfim, o pretendente recebe toda essa informação. Só que o contrário não é verdadeiro. A família biológica, que perdeu o poder familiar dessa criança, não recebe nenhum tipo de informação para onde essa criança está indo. Então, assim, eu não vou dizer 100% de certeza, mas 99,9% de certeza, não há como a família biológica descobrir onde que está essa criança. Então, existe essa segurança para quem está se o pretendente quiser procurar essa família biológica, ele vai ter como. Porque ele vai ter os dados da família biológica. Ou se essa criança adotada, quando ela crescer, ela quiser conhecer a sua família, ela pode ter acesso. Pode ter acesso, se ela requerer ao juiz ou se os pais quiserem dar essa informação. Entendi. É um direito também da criança adotada saber a sua origem, né? Claro. Mas o contrário não é verdadeiro. A família biológica não vai ter esse acesso à família. Daiana, agora aqui para finalizar, que a gente já está no final do nosso programa, aonde que as pessoas podem procurar o conselho ou o grupo de apoio? Aonde fica localizado e um contato para essas pessoas? Bom, assim, só antes de finalizar, eu gostaria que as pessoas pudessem se despir de seus preconceitos quando falar de adoção, né? A adoção nada mais é do que um ato de amor, de um ato de constituir uma família. E ponto final, né? Eu não gosto, assim, quando eu vejo algumas pessoas, ou até a imprensa, falando assim, filho adotivo fez isso, fez isso. Por que não se fala isso? É filho. Não se faz isso quando a gente está tratando de filho biológico, né? Adoção, eu até digo que na adoção, às vezes, há mais amor, muito mais consciente
Um amor é muito mais consciente, muito mais maduro do que às vezes numa filiação biológica, porque às vezes no biológico você engravida sem querer, você não está esperando, não é o momento certo. Na adoção não, o pretendente de forma deliberada, de forma consciente, espera, junta a documentação, passa pelos ritos necessários para esperar o seu filho. E aquele amor é incondicional e consciente, né? E ela pode, aonde que ela pode procurar o conselho? Bom, ela tem que grupo procurar, primeiro, o Serviço Social Forense, que fica no fórum aqui da cidade, no térreo. Pode procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica na Rua Afonso Pena, 840, que tem o nosso site que eu já passei, que é cmdca.joinville.org.br. E pode procurar também o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Joinville, através do nosso site, que é gaaj.com.br. Ou buscar no Google, né? Grupo de Estudos de Joinville, Adoção, e Conselho Municipal da Criança Joinville, já vai aparecer a primeira coisa que aparece. Perfeito. Daiana, muito obrigada mesmo. Eu acredito que esclareceu muitas dúvidas de quem pretende adotar ou de quem até já adotou. Foi muito esclarecedora, foi ótima a nossa conversa. Espero ter ajudado a você que está aí ouvindo esse bate-papo esclarecedor. E se você quiser mais alguma informação, pode entrar em contato também pelo e-mail do programa direitoedebate@hotmail.com, ou entre na nossa página do Facebook, Programa Direito e Debate. Muito obrigada por mais este programa. Obrigada, Daiana. Agradeço muito. E assim que você tiver alguma informação, quiser esclarecer alguma coisa, o nosso programa está à disposição. Eu agradeço demais, muito obrigada mesmo, e eu volto daí com novidades. Obrigada, boa noite.